John Textor disse que pretende fazer com que o Botafogo seja um dos 3 ou 4 clubes de ponta no futebol brasileiro, o que, né, com a conquista dos 2 títulos, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América, a gente já pode dizer que o Botafogo chegou lá. Agora, se manter lá é uma coisa um pouco diferente. Quando ele diz que o Botafogo vai ser um dos 3, 4 maiores clubes do Brasil, disputando sempre títulos e brigando sempre lá em cima, ele não está falando isso do nada. Eu vou dizer para vocês, depois da vinheta, obviamente, como que o Botafogo pode chegar a esse patamar. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que ainda não conhece meu trabalho, eu peço para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 e receba vídeos como esse aqui em primeira mão. Pessoal que já é membro do canal já assistiu esse conteúdo e você que ainda não se tornou membro só está assistindo agora, depois da galera toda. Então não perca tempo, clica nesse botãozinho aí embaixo que está escrito Seja Membro e torne-se membro do canal do Caboclo. Se você gosta do meu trabalho e quer também contribuir com o crescimento do canal, você pode mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com, colocando lá suas perguntas, críticas, sugestões, aquilo que você quiser, e eu sempre vou fazer questão de ler aqui no ar para vocês no canal do Caboclo, beleza? Pessoal, o John Textor, depois do título do Botafogo, né, em entrevista, ele falou que pretende fazer com que o Botafogo se consolide entre os 3, 4 clubes que estão sempre brigando por títulos no futebol brasileiro. É obviamente que isso é uma meta muito ousada, mas levando-se em consideração que o Botafogo venceu 2 títulos, os 2 títulos mais importantes, digamos assim, do continente, a gente fica perguntando, beleza, eu acho que a gente já chegou lá. Será que a gente realmente já chegou lá? E se chegou, como que a gente faz para se manter lá? Eu assisti uma entrevista muito interessante no canal Sports Market Makers, que foi a entrevista do Pedro Oliveira. O Pedro Oliveira é um dos fundadores da Outfield, que é uma empresa gestora de investimentos nos esportes, uma empresa com quase 10 anos de experiência. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo aqui, que é muito interessante. E lá, nessa entrevista, ele fala de uma coisa que eu achei espetacular, né? Ele fala do sucesso das MCOs, ou dos multi-club ownerships, ou, né, empresas de multiclubes, né? Como a gente já conhece, como é o caso da Eagle. E ele fala nesse vídeo, que é muito bacana, 1 hora de entrevista mais ou menos, por que as MCOs vão levar vantagem, né, sobre as demais empresas e por que elas já estão mudando significativamente o mercado do futebol, não somente no Brasil, como no mundo todo. Eu quero mostrar para vocês, antes de mais nada, uma imagem aqui. Essa imagem, ela representa o fluxo migratório de atletas no mundo inteiro. Vocês podem ver que tem jogadores saindo do mundo inteiro, a maior parte deles, obviamente, com destino à Europa. A Europa continua ainda sendo o centro do mundo no que diz respeito ao futebol, tá? Isso é natural, isso é muito esperado, né? Até porque, quando a gente fala de futebol mundial, a gente está falando hoje de investimentos que são altíssimos e, mais do que nunca, a gente tem visto clubes sendo comprados, grandes conglomerados comprando clubes. Nessa entrevista, o Pedro Oliveira ele menciona que no futebol atual existem 4 grandes empresas multiclubes. A gente fica achando, inclusive, até que seriam mais, né? Mas não, muitas empresas detêm 2 clubes, né? Às vezes até 3, o que já configuraria, teoricamente, um MCO, um Multi-Club Ownership, ou uma empresa de multiclubes. Mas os conglomerados mesmo, as holdings que detêm mais de 3 clubes, são essas 4 aqui, que é o City Football, que é o Grupo City, né, que todo mundo conhece, que é dono do Bahia, o Grupo Red Bull, né, o Pacific Media Group, tá? Esse ainda não tem presença no Brasil, é o único MCO que ainda não está presente no Brasil, e a Eagle Football, obviamente, tá? E o que é mais interessante, o que isso tem a ver com aquele mapa que eu mostrei para vocês logo no começo? É que os clubes
é que as empresas multiclubes, elas atuam justamente no processo migratório dos jogadores. Elas são, hoje, empresas que estão muito bem posicionadas no mercado de migração de jogadores pelo mundo afora. E não somente, né, na Europa, mas no mundo afora, obviamente. Quero mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é o mapa do Citigroup. Tá? Isso aqui são todos os grupos que o Citigroup detém hoje em dia, todos os clubes, né, que eles detêm. Você pode ver que eles têm presença em todos os continentes. É impressionante. Então, para eles, é muito mais fácil captar jogadores nos 4 cantos do mundo, né, e levar os jogadores para onde eles querem. O segundo grupo, né, que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o MCO também, que é o Red Bull, que também tem jogadores quase que em todos os continentes também, né, praticamente em todos os continentes, mas pelo menos nos principais mercados fornecedores de jogadores hoje em dia para o futebol mundial. Eu sei que o mapa está um pouquinho apagadinho aqui, mas dá para vocês verem ali, ó, América do Norte, América do Sul, na África também, obviamente na Europa e ali também na divisa ali da Europa com a Ásia, né, o que a gente chama de Eurásia, né? Eu vou me ater somente a 3 grupos, porque, como eu falei para vocês, o Pacific Group não se encontra ainda no Brasil. E aqui, por último, a gente tem a presença da Eagle, né? Com 5 grupos no seu portfólio, com 5 clubes no seu portfólio, sendo que o FC Flórida ainda é um clube apenas de formação de garotos até 23 anos de idade. O Botafogo, o Molenbeek na Bélgica, o Lyon, né, na França, e o Crystal Palace ainda dentro do portfólio da Eagle, né? O que é interessante aqui a gente observar é que tanto o Red Bull quanto o Grupo City, né, são bem mais espalhados, conseguem uma rede, né, bem mais ampla de jogadores, pelo menos os jogadores oriundos de continentes como a Ásia, né, como a Oceania também, que eles estão lá na Austrália, e também na América do Norte, obviamente. Mas o que é interessante a gente notar é que a Eagle é um grupo um pouco mais enxuto, tá? Mas, ao invés deles terem ramificações em continentes como a África, né, eles optam por ter clubes que são estratégicos, né, principalmente na França e na Bélgica. E por quê? Porque França e Bélgica hoje são os dois países, né, que mais recebem jogadores que migram da África, do continente africano, para a Europa. Vocês podem ver como a seleção belga e como a seleção francesa de futebol, por exemplo, tem a presença maciça, né, de descendentes de africanos e até jogadores africanos naturalizados e até franceses e belgas mesmo, que nasceram na França e na Bélgica, mas que são filhos, né, digamos assim, de africanos que foram para lá. Então, e na Inglaterra também o fluxo migratório é muito forte, né? Muita gente da Nigéria vai para a Inglaterra, da África do Sul também vai para a Inglaterra. Então você tem, na verdade, nesses 3 clubes europeus, já uma confluência, né, dos mercados africanos, né, de vários países africanos que abastecem o mercado europeu. Estou falando de mercado aqui, gente, mas não estou querendo de forma nenhuma dizer aqui que jogadores são mercadorias, obviamente que não. Mas jogadores são seres humanos, são trabalhadores que migram, né? E a migração, né, rola muito dinheiro nessa migração e jogadores também ganham muito dinheiro, né? Obviamente. Então, a razão de ser dos clubes, das empresas multiclubes, é justamente atuar na migração dos jogadores e controlar, de alguma forma, esse fluxo migratório de jogadores pelo mundo afora. E aqui tem uns dados que são muito interessantes, que são os números da migração. Aproximadamente 13 mil jogadores no mundo inteiro são estrangeiros. Né? O que isso quer dizer? São 13 mil jogadores jogando fora de seus países de origem. Né? Desses 13 mil, 9 mil estão na Europa. Olha que coisa impressionante. 9 mil de 13 mil jogadores estrangeiros estão na Europa, oriundos de praticamente todos os lugares do mundo, tá? E os países que mais exportam jogadores, isso aqui é uma coisa muito interessante. O Brasil, né, hoje tem algo em torno de 1.300 jogadores brasileiros jogando fora do Brasil, né, espalhados pelo mundo. Isso não é somente na Europa. São algo em torno de 900 franceses, né,
digamos aqui que esses 900 franceses, de novo, muitos deles, né, são jogadores franceses que são ou descendentes ou naturalizados, ou africanos que se naturalizaram franceses, e a Argentina também um fornecedor muito forte de jogadores para o mercado mundial, com algo em torno de 600 jogadores. E quais são os países que mais importam jogadores, né? Sabe, eu quero ver se vocês estão bons de adivinhar aí. Coloca aí nos comentários se vocês já têm alguma ideia, mais ou menos, de quais são os países que mais importam, tá? Se você quiser, pode dar um pause no vídeo aí para você dar o seu chute, mas eu já vou colocar o resultado aqui. Os países que mais importam jogadores são a Inglaterra, obviamente, porque tem a liga mais competitiva do mundo, que é a Premier League, e também a Championship, que é a segunda divisão inglesa, também atrai muitos jogadores, algo em torno de 700 jogadores estrangeiros, né, jogam na Inglaterra hoje em dia. Times ingleses como Liverpool, como Chelsea, têm mais jogadores estrangeiros no seu plantel e nos seus times titulares, né, o próprio Arsenal também, do que ingleses, né, propriamente dito. A Itália, né, também importa muitos jogadores, algo em torno de 600. Aqui no caso da Itália, a gente pode dizer que é um fenômeno que tem muito a ver com o desenvolvimento do futebol no país, que declinou demais nos últimos tempos, do que necessariamente com a qualidade do campeonato italiano, do Calcio, né, que também já foi um dos maiores campeonatos do mundo, continua sendo, obviamente, mas perdeu muito território, principalmente para a La Liga e, sobretudo, para a Premier League. Até a Bundesliga, por exemplo, tem hoje em dia mais atrativos do que o próprio Calcio. E a gente vê pelo desempenho da seleção italiana, talvez na última década, ficando de fora de Copa, tendo muita dificuldade, inclusive, para se classificar para a Eurocopa. A gente vê como o futebol italiano declinou, caiu muito, e isso tem a ver com a formação de jogadores, né? É um país também com uma taxa de natalidade muito baixa e que tem muita dificuldade de renovar, digamos assim, a sua base, né, de jogadores. Isso afeta a economia como um todo, não afeta somente o futebol, mas o futebol sofre muitos efeitos disso. E, obviamente, para poder suprir, né, os times, eles acabam tendo que contratar muitos estrangeiros na Itália. E os Estados Unidos também, né, com o crescimento da MLS, mas também sendo muito atrativo por ser uma das maiores economias, se não a maior economia do mundo, ao lado da China, e também por ser um mercado muito emergente, né, com algo em torno de 600 pessoas, aproximadamente 600 jogadores estrangeiros jogando na liga profissional, na MLS. E a Itália tem mais de 600, os Estados Unidos aproximadamente 600. São esses os três países que mais atraem jogadores estrangeiros. E o que é interessante a gente colocar aqui também, que quando a gente fala sobre jogadores estrangeiros jogando em ligas internacionais, é que os clubes que conseguem ser mais atrativos, né, para esses jogadores estrangeiros acabam, obviamente, se destacando mais, né, porque são clubes como Manchester City. Olha o time do Manchester City, a gente pode dizer que é uma seleção mundial. Você olha para o Real Madrid, seleção mundial. Você olha, por exemplo, para equipes como o Chelsea, né, jogadores de tudo quanto é lugar do mundo. Isso é muito comum. Barcelona também, assim. Então, as equipes de ponta geralmente têm uma capacidade muito grande de atrair esses jogadores. E aí existe uma diferença, tá, entre o mercado e entre resultado, performance realmente nos campeonatos. O que a gente pode dizer é que 4 grupos hoje em dia controlam esse fluxo migratório, tá? 4 grupos. Dos 4, 3 estão no Brasil. Quando eu falo de MCO, eu estou me referindo exclusivamente a futebol. Eu preciso fazer um parênteses aqui, porque o grupo Red Bull, né, o grupo do Red Bull, ele não é somente um MCO, ele é um MSO, que é Multisport Ownership. Na verdade, eles têm, além do futebol, muitas outras modalidades esportivas no seu portfólio. Tem Fórmula 1, tem campeonato de salto de salto de plataforma, de salto de penhasco, campeonato de pirueta de avião, tem tudo que vocês possam imaginar, tudo aquilo que menciona esportes radicais, energia, está envolvido ali no grupo Red Bull. Mas, enfim, todos esses 3 grupos estão aqui no Brasil. E desses 3 grupos, o mais bem sucedido, pelo menos até o momento, é o Botafogo, é a Eagle, né, com os resultados que conseguiu adquirir com o Botafogo. O que é importante a gente colocar aqui, gente,
a gente entender qual é o momento, né, do futebol brasileiro, a revolução pela qual passa o futebol brasileiro, é que essas três potências, tá, que são empresas multiclubes, muito em breve, elas, aliás, já estão conseguindo uma vantagem significativa no mercado brasileiro no que diz respeito a recrutamento de jogadores. E por quê? Porque essas empresas conseguem ter um mapeamento de mercado inigualável, né? Como o Grupo City está em todos os lugares do mundo, Red Bull também está em todos os lugares do mundo, a Eagle, um dos lugares mais importantes do mundo, o mapeamento de mercado desses países é sempre muito mais eficaz, porque os jogadores que estão jogando em diversos outros países, e assim, é uma questão de ferramenta também, de ferramental, mas é também uma questão de você trazer pessoas que se adequem a esse perfil, né, multipolar, né, a esse perfil de você olhar para o planeta inteiro como o lugar de onde você vai tirar os seus talentos, de onde você vai buscar os seus talentos e para onde você também vai mandar os seus talentos. Vocês sabem, né, que muita gente fala que o Botafogo viraria clube satélite, né? Muita gente gosta de chamar o Botafogo de clube satélite. E principalmente aqueles clubes que conseguiram, durante os últimos anos, fazer as melhores vendas, né, para os mercados principais, principalmente os mercados europeus, nos países europeus. E se esquecem, obviamente, né, de maneira muito conivente, de que o futebol brasileiro como um todo, ele hoje é satélite da Europa. Só que a capacidade que grupos como a Eagle, grupos como o Grupo City e como o Red Bull terão em termos de recrutamento de jogadores sempre vai ser maior do que os clubes nacionais. Isso coloca uma coisa que é muito importante. Os clubes podem virar SAF. Tá tudo certo. Como o presidente do Vitória pontualmente colocou numa entrevista coletiva que ele deu esses dias aí, que SAF não é garantia de sucesso. E ele tá certo. SAF realmente não é garantia de sucesso. SAF nada mais é do que uma ferramenta ou uma maneira diferente, né, jurídica que um clube de futebol tem de fazer negócios. Você faz negócio ou como uma empresa ou então como uma associação. Clubes optam por fazer como empresa. Por quê? Né, ao se tornarem SAF. Por quê? Porque se tornam mais atrativos para o mercado internacional de investidores e se tornam mais responsáveis, precisam também se tornar mais responsáveis no que diz respeito à governança, no que diz respeito à compliance com as leis, no que diz respeito às questões fiscais, porque os clubes como empresa estão num regime diferenciado, tributário, né, em termos de que vão recolher de impostos, que vão pagar de impostos. Bom, se tornar SAF realmente não é garantia nenhuma de sucesso. Você só muda a maneira como o seu clube passa a se colocar no mercado. E por isso que esses três clubes, na minha opinião, hoje no Brasil, são topo de cadeia. Aí você olha para o resultado do Bragantino esse ano e fala assim, mas o Bragantino brigou para não cair. É uma visão muito casuísta, né? E uma visão muito pequena de você olhar para aquilo que o Bragantino vem fazendo nos últimos anos, né? De uma maneira bem consolidada, e obviamente há anos que o trabalho vai oscilar, que eles vão errar um pouco na mão, como erraram esse ano, e brigar até a última rodada realmente para não cair, mas ninguém duvida de que o Bragantino é extremamente forte, muito mais forte, inclusive, do que outras SAFs, né, que já estão em operação no Brasil, como a do Curitiba, por exemplo, que é uma SAF, e tem uma capacidade muito melhor de conseguir se recuperar. O Grupo City também não tem a menor dúvida que, muito em breve, pode ser 2025, já pode ser em 2026, vai estar ali disputando o título, né, como o Bahia, por exemplo, conseguiu disputar a corrida pelo título do Campeonato Brasileiro até um certo momento no Brasileiro, depois perdeu o fôlego, conseguiu chegar longe, digamos assim, nas semifinais de uma Copa do Brasil, e não vai demorar, o Bahia vai ganhar títulos no Brasil muito em breve, pode ser ano que vem, pode ser em 2026, mas eu não tenho a menor dúvida disso, porque tudo que está sendo feito em termos de gestão, fora do campo, tudo aquilo que estão preparando, o clube já está saneado, praticamente a dívida quase toda quitada, o clube vai se tornar superavitário cada vez mais.
E no caso do Botafogo, né, a gente teve o John Textor apostou, na verdade, num modelo, inclusive até mais agressivo, né, de entrar no mercado brasileiro, de conseguir pegar a parcela do mercado brasileiro que ele gostaria de pegar, e para isso ele teve que ser muito agressivo no mercado, e o resultado está aí, Botafogo com 2 títulos, mas a gente fica pensando, e o agora, né? O que será de outros clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, como São Paulo, o próprio Corinthians, o Grêmio, o Internacional, o Cruzeiro, que é SAF, que é do Pedro Lourenço, o Atlético Mineiro, que é SAF, lá dos 4 Rs. Como é que vai ser brigar com esses clubes no mercado? Botafogo ainda vai ser topo de cadeia, Bahia também vai ser topo de cadeia, Red Bull vai ser topo de cadeia? Sim, continuarão sendo topo de cadeia, porque você pode ter clubes associativos muito fortes no Brasil, como é o caso do Flamengo, como é o caso do próprio Palmeiras, como é o caso do próprio Corinthians, que está muito endividado, mas não se admirem se o Corinthians, mais uma vez, no 2025, por exemplo, vier muito forte, brigando por título, porque tem uma capacidade muito grande de alavancagem, tem uma torcida muito grande também. Mas esses clubes, comparados aos MCOs, ainda vão ter muita dificuldade, ainda vão largar atrás no que diz respeito ao mapeamento de mercado, a capacidade que os clubes vão ter de encontrar jogadores em lugares que eles não vão conseguir encontrar. Não é uma questão só de você transformar o seu sistema de scouting, o seu departamento de scouting. É a capacidade que você tem de estar em vários lugares ao mesmo tempo, no dia a dia, monitorando todo mundo no dia a dia, como é o caso dos três grupos de MCO que eu estava falando aqui no começo. Então, as outras SAFs, né, como aquelas que eu citei, o próprio Cruzeiro, como Atlético, apesar de serem SAFs, né, eles têm muito dinheiro. Pedro Lourenço, por exemplo, tem muito dinheiro, mas ele não tem justamente essas ferramentas que os MCOs têm. É por isso que vocês estão vendo, né, com muita frequência, o Cruzeiro gastando uma baba, gastando fortuna, gastando muito dinheiro mesmo, para tirar jogadores que já são consagrados de outros times brasileiros, né, que era um modelo que os clubes ricaços sempre fizeram no Brasil, principalmente nos anos 90, na primeira década dos anos 2000, na segunda década também dos anos 2000. Por quê? Porque esse é o alcance que esses clubes vão ter. Eu diria que a SAF do Atlético é diferente da SAF do Cruzeiro, em algum sentido, porque o Alessandro Brito deixou um legado lá também, mas vocês podem ver que já foi mais difícil, inclusive, para o Atlético conseguir brigar no mercado para ser mais atrativo, para achar os jogadores que precisava achar para poder montar uma equipe competitiva. Né? Eles têm uma equipe competitiva, mas não foi o suficiente para que eles conseguissem ganhar títulos esse ano. Clubes que ainda são muito relutantes em se tornarem SAF, como é o caso de Grêmio, como é o caso do Internacional, os grandes paulistas, como é o caso do Corinthians, como é o caso do Palmeiras, principalmente o São Paulo, tá? Esses clubes vão entender, e muito em breve, e já parece que já estão entendendo, o próprio Santos também já está começando a entender isso, que vai ficar extremamente difícil fazer futebol no Brasil se você não tiver grandes investidores por perto e se você não for atrativo o suficiente para esses grandes investidores. O tempo de você conseguir aquelas parcerias de investidores que colocavam muita grana no clube, compravam muitos jogadores, mas depois tirava todo mundo rapidinho para vender, para realizar o lucro o mais rápido possível, esse tempo parece que já acabou. A gente está vivendo novos tempos no futebol brasileiro, e ainda bem que a gente tem do nosso lado o fato de ter um dos MCOs, um dos maiores MCOs do mundo. Não é o maior, o Grupo City ainda é o maior, e o segundo maior é o Grupo Red Bull, que já estão consolidados. A gente torce muito para que a Eagle consiga fincar o pé, né, como parece que já está fincando. De vez em quando acontece alguns solavancos ainda, com questões de fluxo de caixa, de dívida, a questão lá da França que está acontecendo com o Lyon, mas para um grupo que é mais novo do que os outros grupos, isso é, inclusive, até esperado, dá um pouco de medo na gente, né? Mas, inclusive, já até esperado, mas a gente espera que, realmente, daqui a pouco a gente possa dizer que no Brasil, os MCOs vão entrar com tudo, já entraram com tudo, e vão tomar conta do mercado.
Eu sei que tem muita gente preocupada com o fato do Botafogo poder perder muitos jogadores importantes para o nosso elenco, mas uma coisa que me tranquiliza é justamente isso, é o fato de que, como a gente tem uma capacidade de recrutamento, uma capacidade de achar jogadores que outros clubes normalmente não têm, os que não são MCO, sobretudo, que a gente vai conseguir trazer jogadores de altíssimo nível, jogadores que podem ser tão bons ou até melhores do que os jogadores que a gente vai perder, é isso que eu espero. E isso também faz parte da natureza do negócio de uma MCO, a gente precisa estar acostumado com isso. Vamos torcer para que a gente consiga reter a maior parte dos nossos talentos, e aqueles que tiverem que sair, que forem, do ponto de vista financeiro, interessantes, né, para a realização de muita grana mesmo, agora, para a Eagle, que seja feito. É assim que funciona o negócio, e que no ano que vem, em 2025, a gente continue muito competitivo, brigando lá em cima por todos os títulos possíveis, e que estou torcendo aqui para o Arthur Jorge ainda ser o técnico do Botafogo no próximo ano, beleza? Você concorda, discorda? Eu quero saber a sua opinião. Coloca aí embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 e considere também mandar um pix para canaldocaboclo@gmail.com se você gosta do meu trabalho e quer ajudar no crescimento do canal do Caboclo. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo para vocês. Vocês já sabem, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.